Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fred do curso Fredação. Hoje eu queria analisar com vocês uma redação nota 980, feita para o tema do Enem do ano passado. É o espelho de uma redação do Enem, sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então eu vou abrir aqui para a gente poder analisar juntos. Vem comigo. Olha só, deixa eu dar uma aproximada. Então, aqui está aparecendo data de nascimento, né? Deixa eu dar uma cortada aqui. A redação começa assim, ó. Não foi feito o título, né? Uma redação sem título. Para a democratização do acesso ao cinema, a Aninha escreveu assim: partindo de seu processo histórico, desde o regime antigo, né, com o financiamento das artes pelos burgueses, ainda se mostra cotidiano. Analogamente, a introdução de meios de acesso à aulas são, em sua maioria, acesso à cultura, perdão, em sua maioria financiadas por vias particulares, acarretando assim seu encarecimento para o público frequentador. Ou seja, comentando aqui a questão do alto custo, do alto preço do acesso à arte, né? É imperativo, indubitavelmente, conceber o empecilho existente para a população brasileira usufruir de cinemas e a necessidade de sua democratização. Falou na tese da importância de tornar isso mais acessível, né? Afinal de contas, todo mundo aqui sabe o quão caro é o ingresso do cinema no país e também a questão da infraestrutura. Poderia ter deixado claro aqui também a questão da problemática da infraestrutura, também era um grande problema. Em primeira análise, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche afirmava que o povo por ele próprio quer sempre o bem, mas por ele próprio nem sempre o conhece. Tal pensamento alude ao fato de que não se deve culpar o povo por sua ignorância, visto que um dos principais métodos de transmissão do conhecimento se dá através das telas cinematográficas, né? Dizendo aqui então que os indivíduos que não têm acesso ao cinema acabam tendo dificuldade de ter acesso ao conhecimento também, né? E as mesmas se apresentam em difícil alcance. Dessa forma, os altos custos de bilhetes de entrada, juntamente com a concentração de cinemas em bairros mais ricos, se apresentam como os fatores de projeção agravante para a problemática, atingindo principalmente as camadas mais pobres da população. Isso aqui era realmente o maior foco, né? Falar das camadas mais pobres da população. Na realidade, segundo os dados do Ibope, 36% da população brasileira depende da gratuidade para acessar eventos de cinema, né? Para acessar qualquer tipo de evento artístico, cultural no nosso país. Uma outra coisa interessante aqui, ó, foi a citação, né? Você fazer uma alusão, né? Um argumento de autoridade citando o filósofo prussiano, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, tá? Então ficou interessante, ainda escreveu Nietzsche corretamente, algo que tem sido cada vez mais difícil, mais raro, né, na escrita da redação atualmente. Seguindo aí para o segundo parágrafo de desenvolvimento, outro sim, olha aqui o conectivo, outro sim, seguindo a lógica capitalista da sociedade brasileira atual, a produção de filmes adquiriu um objetivo majoritariamente lucrativo, tornando-se um produto a ser comercializado. Essa questão de transformação da arte em produto, tornando-se um produto, diz respeito à indústria cultural, né? A transformação da arte em produto com objetivo capitalista. A escola de Frankfurt criticava bastante isso, então é muito interessante que seja abordado. Poderia ter sido feita uma alusão aqui aos autores da escola de Frankfurt ou simplesmente a esse movimento do início do século XX. Sendo assim, à medida que a audiência decresce, os lucros caem simultaneamente com a qualidade e geram, como consequência, um aumento do desinteresse das pessoas pelo cinema. Tendo em vista a falta de investimentos no setor, é tendencioso que o cenário em questão se concretize, prejudicando a fundamental participação do espectador. Legal aqui, bacana, né? Falando dessa questão do atrelamento do cinema ao capitalismo e como que isso acaba depreciando o acesso à arte e à produção artística também, tanto na valorização da nossa cultura nacional, né? Como principalmente aí acho que poderia ter sido abordado também a questão da valorização do cinema nacional e da infraestrutura. Talvez isso tenha ficado faltando para essa redação, apesar de ela ter tirado 980. Agora, para a conclusão. Ademais, o Ministério da Educação e Cultura, aqui o ideal seria um conectivo de conclusão, como, portanto, dessa maneira, dessa forma, o Ministério da Educação e Cultura deve investir em projetos direcionados a alunos de escola da rede pública e idosos,
promovendo a visitação de cinemas. Essa ideia se concretizará através do financiamento dos ingressos de entrada e dos custos de transporte e locomoção. Com isso, pretende-se desconcentrar as vias particulares do monopólio cinematográfico e criar uma sociedade na qual o acesso à cultura, faltou a crase aqui, seja devidamente democratizado. Então, você vê que essa redação ela teve alguns errinhos, né? É uma redação muito bem escrita, muito bem argumentada, mas ela apresenta alguns errinhos. A proposta poderia ter sido um pouco mais bem fundamentada, poderia ter falado da questão infraestrutural, né? Poderia ter dito melhor de que maneira esse acesso ao cinema pode ser melhorado, principalmente para a população mais pobre, mas é uma redação que está muito bem escrita, muito bem argumentada e está muito interessante. O tema foi muito bem abordado, né? Falar da questão da pobreza da população, né? Da dificuldade de acesso aos meios culturais, isso é muito importante. Essa daí é a redação nota 980, é uma redação que tirou 980 no Enem do ano passado. Em breve vou fazer mais leituras de redação com vocês, apontando os principais erros, os principais acertos dos alunos, tá? Quem desejar, pode mandar a redação, entrar no nosso grupo do WhatsApp, curso Redação, e você pode participar no mês de abril, no mês de maio, enviando redações para serem corrigidas gratuitamente. Beleza, galera? Por hoje é só, então, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.